Bom dia, família. Que bom estar mais uma vez aqui nesse lugar com vocês. Eu fico muito feliz de ver tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Deus tem tocado pessoas, Deus tem restaurado relacionamentos, Deus tem trazido salvação a muitas vidas. E isso realmente é o que deve acontecer no meio da igreja. Porque nós não estamos aqui simplesmente para cumprir algumas regras, nós não estamos aqui simplesmente para seguir alguns protocolos, mas nós estamos aqui para sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós oramos, nós não oramos como declarações positivas simplesmente, mas nós cremos que tem alguém do outro lado da linha que está ouvindo as nossas orações e que está respondendo e que envia anjos ministradores para trabalharem na nossa vida. Amém, irmãos? Eu não sei qual é a expectativa com a qual você chegou aqui, mas eu, quando saí de casa, saí com uma expectativa muito grande daquilo que Deus vai fazer nessa manhã. E eu creio que Ele vai operar coisas grandiosas nas nossas vidas. Amém? Amém. Família sem crise nos relacionamentos. Esse é o tema que nós vamos trabalhar nessa manhã. E eu vou procurar não me alongar muito, eu vou procurar ser bem sucinto. Mas eu queria que você, nesse momento, trocasse um pouco o foco. Porque normalmente a gente fica com o foco na palavra, esperando que haja uma palavra que venha de encontro e que traga um impacto à nossa vida. Mas eu quero te dizer que, seja qual for a palavra que for ministrada aqui, pode ser a maior revelação do Espírito Santo que existe. Mas se o seu coração não for uma terra fértil, isso não vai gerar nada na sua vida. Por isso eu peço que você nessa manhã faça do seu coração uma terra fértil, que possa germinar e produzir a 30, 60, 100 por 1. Deixe essa semente cair e ser regada pelo Espírito Santo no seu coração. E eu tenho certeza que quando sair desse lugar você não vai ser mais o mesmo. Amém? Então abra aí a sua Bíblia, ou faça como eu, ligue o aplicativo da Bíblia. Em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Denilson sempre me abençoa. Então vamos lá, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, diz assim: Entremente, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhes dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram.
Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Feche seus olhos. Pai, nessa manhã, a tua palavra, mais uma vez, tem um lugar de primazia no nosso meio. Por isso nós pedimos, Senhor, que nossos corações possam se tornar terra férteis e que o teu Espírito Santo esteja agindo com poder e grande glória nas nossas vidas. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse é um texto muito conhecido, bastante conhecido. Jesus toma um barco, vai para o outro lado do mar da Galileia, e quando chega do outro lado, assim que ele chega, vem um homem correndo, e esse homem ele estava possesso por espíritos imundos. E esse homem, ele vivia correndo entre os sepulcros, gritando pelas montanhas. Jesus encontra um homem que foi roubado de si mesmo, porque o destino daquele homem não era aquele. O destino daquele homem não era correr entre os sepulcros, gritando entre as montanhas. Quando a gente lê essa mesma passagem no Evangelho de Lucas, lá diz que aquele homem andava nu e há muito tempo não habitava em casa alguma. Esse não era o destino daquele homem. Sabe por que eu posso afirmar isso? Porque o nosso destino, ele não é definido por aquilo que somos hoje. O nosso destino não é definido por aquilo que as pessoas falam a nosso respeito, mas o nosso destino é definido por aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. Como Deus te vê, esse é o seu verdadeiro você. O seu verdadeiro você não é definido pelo que você pratica hoje. Talvez hoje você ainda seja preso a algum vício. Talvez hoje você ainda seja preso a alguma coisa, você ainda tenha algo na sua personalidade que não te agrada. Mas eu quero dizer que o seu destino não é definido por essas coisas. Esse é o papel do Espírito Santo em nós. É transformar-nos a como nós somos na mente e no coração de Deus. Amém? Por isso o pastor Marcos fala para você aqui sempre: nós estamos em obra, porque nós ainda não somos da forma que Deus gostaria que fôssemos, mas Deus já nos vê assim e o Espírito Santo trabalha para que nós cheguemos lá. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então Jesus chega, aquele homem vem e se curva, mas a primeira coisa que Jesus diz é: espírito imundo, sai dele. Jesus não negocia, Jesus não tem conversa. E então o espírito imundo retruca e fala: por favor, não nos atormente. Tem uma manada de porcos ali, deixa a gente ir para os porcos, não nos mande para fora do país. E Jesus então permite, aqueles demônios vão para os porcos, e os porcos se lançam de despenhadeiro abaixo dentro do mar da Galileia. E é interessante, porque depois disso, aquele homem já liberto, ele chega até Jesus, e o povo daquela região fica com medo de tudo aquilo que aconteceu, manda Jesus embora. E Jesus, quando está entrando no barco, aquele homem chega para ele e diz: me deixa ir contigo. E Jesus fala: não, você não vai comigo. Você vai voltar para sua casa e contar para eles tudo aquilo que eu fiz com você e como eu tive misericórdia de você. Então Jesus vai e aquele homem volta para casa, e o texto diz que ele anunciava em toda a Decápolis aquilo que Jesus havia feito, e as pessoas então se admiravam. Essa é a história do texto. Então nós vemos que Jesus ele encontra um homem que foi roubado de si mesmo. E sabe,
quando nós olhamos para a sociedade hoje, quando nós olhamos para as famílias e nós olhamos para as pessoas, nós conseguimos observar muitas pessoas que têm sido roubadas de si mesmo. Nós conseguimos observar pessoas que têm sido roubadas de si mesmo, como nesse texto, por possessão ou opressão demoníaca. As coisas que são invisíveis, muitas vezes a gente tende a descrer que elas existem. A gente muitas vezes tem uma certa dificuldade de acreditar que aquilo que é invisível é real. Mas assim como Deus é real, assim como os anjos são reais, as trevas também são reais. O diabo, ele é um inimigo espiritual, mas é real. Ele é invisível, mas ele é de verdade. Assim como os demônios também existem. E eles atuam na nossa sociedade a fim de dominar e de influenciar pessoas para a destruição dessas próprias pessoas. Então nós vemos pessoas que têm sido roubadas de si mesmas, não conseguem ser quem elas deveriam ser, não conseguem ser quem elas são no coração de Deus, porque têm sido possessas e oprimidas por hostes infernais. Nós também temos visto pessoas que têm sido roubadas de si mesmas por conta de vícios. Quando a gente passa em algum lugar onde é tipo uma cracolândia, a gente vê pessoas ali que já não tem mais nenhum tipo de controle sobre si mesmo, porque não depende mais dela. Ela às vezes quer estar em outro lugar, quer fazer outra coisa, mas o vício já não deixa mais. Assim como também enfermidades físicas. Outro dia eu vi uma reportagem que falava de uma senhora que há quase 10 anos ela estava entrevada em cima de uma cama, esperando uma cirurgia no into. E ela não conseguia essa cirurgia, e essa enfermidade física fez com que ela estagnasse. Talvez ela ainda tinha muito a oferecer para a sua família, talvez ela ainda tinha muito a oferecer para a sua sociedade, mas ela não conseguia ser quem ela queria ser por conta de uma enfermidade física. Assim também temos as enfermidades emocionais. Eu nunca vi em outro tempo tantas pessoas que chegam ao meu conhecimento que estão tendo crises de ansiedade, ataques de síndrome do pânico. As enfermidades emocionais estão em alta. Os remédios, os medicamentos para controle de ansiedade são os mais vendidos no mundo. E pessoas têm sido roubadas de si mesmas por conta dessas enfermidades emocionais. Uma pessoa que é roubada de si mesma, ela também é privada do convívio familiar. A Bíblia diz que aquele homem andava nu entre os sepulcros, gritando, não habitava em casa. Uma pessoa desse tipo é privada de viver em família. Ela não tem a menor condição de viver dentro de um lar. Ela é privada do convívio em família. E quando ela é privada do convívio em família, eu consigo ver pelo menos 3 situações que podem ter ocorrido ali. Primeiro, uma esposa que ficou sem o seu esposo. E uma esposa que fica sem o seu esposo é uma mulher que começa a assumir papéis que não eram dela. É uma mulher que começa a assumir para si um fardo que é pesado demais para ela carregar, porque não é da natureza dela. E a gente, quando olha hoje para a sociedade, a gente vê isso mais do que nunca. A gente vê o número de divórcios assim, crescendo assustadoramente, inclusive no meio das denominações evangélicas, casais se divorciando à torta e à direita, casamentos que não duram muitas vezes nem 1 ano, nem 2 anos. Por quê? Porque pessoas estão sendo roubadas de si, e roubadas de si são impedidas de conviver muitas vezes em família. Essa mulher que ficou sem o esposo,
Provavelmente feridas foram geradas na sua alma. Provavelmente essa mulher já não tinha uma saúde emocional tão boa. E isso foi acarretado pela ausência de um homem no seu lar. Uma outra situação que pode ter ocorrido foi um filho ficar sem o pai. Quando a gente olha para a sociedade hoje, a figura do pai, ela tem sido cada vez mais desgastada. E a mídia se encarrega muito bem de fazer isso. O pai, que é a principal figura dentro de um lar, o homem como pai, como esposo, tem tido a sua imagem totalmente desconfigurada. A gente não percebe muitas vezes, mas quando você vai olhar os programas de TV, normalmente os chefes de família são uns bobões. Normalmente os chefes de famílias, eles não são espertos, eles não suprem as necessidades do lar. E por que você acha que a mídia faz isso? Porque ela está influenciada pelas hostes infernais da maldade. E ela faz isso para denegrir a imagem do pai. Porque ela sabe que ela tirando a imagem do pai da família, ela consegue desestruturar a família. Um filho que cresce sem o pai é um filho que cresce sem referencial. Eu não estou aqui desmerecendo as mães que criaram seus filhos sozinhas. Vocês dão o melhor de vocês. Mas, desculpa dizer isso, vocês não conseguem substituir o pai. A figura paterna é insubstituível. E com isso o que acontece? Crianças vão crescendo sem um referencial de pai, sem um referencial de figura masculina. Crianças vão crescendo sem alguém que possa dar, da forma que deveria originalmente, um destino, uma proteção e um suprimento das necessidades. Isso também é ocasionado por um homem que, roubado de si, foi privado de conviver com sua família. Ou também pode ter acontecido de um pai ficar sem o filho. A gente normalmente ouve dizer, né, que o filho pode perder o pai, mas o pai nunca pode perder o filho. E quando um pai fica sem um filho, eu acredito que a pergunta que vem na mente é: onde foi que nós erramos? E aqui eu falo tanto de pai quanto de mãe, né? Um sentimento de culpa pode habitar no coração e na mente desses pais, trazendo também feridas emocionais profundas, podendo ocasionar em depressão, em tantas coisas ruins. Um homem que é roubado de si mesmo e é privado de viver no convívio familiar, ele também é privado do convívio em sociedade. Aquele homem possivelmente, ele tinha seus direitos e deveres como cidadão. A partir daquele momento em que ele foi roubado de si, ele já não podia mais exercer seus direitos e deveres como cidadão. Provavelmente aquele homem tinha também uma força de trabalho para oferecer para a sua sociedade, para a sua comunidade. Talvez ele fosse um excelente marceneiro, ou um pedreiro, um ourives. Aquele homem poderia ter uma função de relevância naquele tempo, naquele lugar. Mas isso também foi roubado da sociedade. Por quê? Porque aquele homem foi impedido de ser quem ele era. Aquele homem também poderia ser um excelente exemplo para outras pessoas. Ele poderia ser exemplo para crianças que o vissem trabalhando. Ele poderia ser exemplo para outros vizinhos. Mas ele também foi roubado de poder ser exemplo para alguém. E aqui eu queria que a gente começasse a construir um entendimento acerca da relação
Deus é um ser relacional. E quando criou o homem à sua imagem e semelhança, também o fez um ser relacional. O que eu quero dizer com isso? Que Deus é uma relação entre Pai, Filho e Espírito. Quando João diz que Deus é amor, o que é amor? Amor é o ambiente que é gerado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse ambiente é chamado de Deus, é chamado de amor. Então Deus é uma relação, Ele é um ser relacional. E no Éden Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E quando Ele faz, a Bíblia diz que criou homem e mulher os criou, mas Ele criou um único indivíduo. Ou seja, Ele criou um ser que, apesar de ser um indivíduo, era uma relação, homem e mulher. E mesmo depois dos corpos terem sido separados, quando Deus então tira Eva do próprio corpo de Adão, eles já entendiam que através da relação eles eram um. Vocês estão entendendo isso nessa manhã? A relação os fazia ser um. E é interessante porque em João, no Evangelho de João, lá no capítulo 17, Jesus está fazendo a oração sacerdotal e ele, num dado momento, diz assim: Pai, eu tenho transmitido a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um. Jesus nos dá a entender que o que vai nos fazer ser um é a glória que Ele tem transmitido a nós. O que vai nos fazer ser um não é simplesmente colocar uma aliança no dedo. O que vai nos fazer ser um não é simplesmente estarmos juntos, reunidos no mesmo lugar. O que vai nos fazer ser um é a glória de Deus se manifestando na nossa vida. A glória que Jesus tem transmitido a nós. Deus começa isso num casamento. Deus começa isso numa relação entre homem e mulher. Vocês são um. Adão e Eva refletiam a glória de Deus, por isso eles eram um. Um casamento não tem como um casal ser um se a glória de Deus não está se manifestando naquele casal. Se a glória de Deus não está se manifestando naquele lar. Nós precisamos entender isso. Começar a mudar a nossa forma de ver família. Porque, na verdade, quando Deus cria todas as coisas, Ele cria e você vê coisas que podem mostrar o seu poder. Mas quando Deus cria o homem, Ele cria algo que poderia mostrar quem Ele era. E Ele não cria o homem para mostrar o seu poder, mas Ele cria o homem porque Ele queria uma família. E para que o próprio homem entendesse isso, Ele institui o homem organizado também em família. Então, na verdade, quando a palavra nos diz que nós devemos ser um, é porque Deus quer ser um com o homem. E da mesma forma que Deus quer ser um com o homem, por isso, só conseguimos ser um quando a glória de Deus se manifesta em nós. O que é a glória de Deus se manifestando em nós? É o nosso caráter ser cada vez mais parecido com o caráter de Deus. Porque a glória de Deus é o caráter de Deus. Todos os atributos de Deus que nós conhecemos, santo, justo, verdadeiro, poderoso, majestoso, amoroso e por aí vai, isso fala do caráter de Deus. E quando esse caráter começa a se refletir em nós, então a glória de Deus começa a se refletir em nós, então nós passamos a ser um. Amém? Agora a gente precisa entender uma coisa. Quando o homem peca no Éden, o relacionamento da forma como Deus o criou, ele é afetado, ele é desconfigurado. E a gente consegue ver isso bem claramente
Quando Deus vem ter com o homem, ele diz assim: Adão, onde tu estás? E Adão diz: eu ouvi a tua voz, vi que estava nu e me escondi. Deus diz para ele: mas quem te fez saber que estavas nu? Por acaso você comeu do fruto que eu falei para você não comer? E imediatamente Adão, o mesmo que tinha falado acerca de Eva, essa agora sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, esse mesmo Adão agora diz: foi a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. O relacionamento do homem com a mulher foi afetado, e o relacionamento do homem com Deus já tinha sido afetado, porque todos os dias Deus vinha ter um encontro com eles no jardim. Mas depois do pecado, depois que Adão comeu, quando Deus vem para ter o encontro, Adão se esconde. Relacionamento afetado. O homem se esconde da presença de Deus e tenta transferir a culpa dele para a mulher. Os relacionamentos ficaram completamente desfigurados. Não foi esse tipo de relacionamento que Deus estabeleceu, que Deus criou. Jesus, através dos seus ensinamentos, nos mostra como podemos restaurar os relacionamentos segundo a vontade do Pai. E aí aqui eu deixei 2 textos, que o primeiro é aquela passagem muito conhecida, onde Jesus diz acerca dos 2 grandes mandamentos. E ele diz que o primeiro é amar o Senhor teu Deus, tudo que você tem, todo o seu coração, sua alma, seu entendimento, sua força. E o segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo. E eu coloquei uma outra passagem ali que diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Essa segunda é conhecida como a regra de ouro dos relacionamentos. Aquilo que eu quero que façam a mim, primeiro eu preciso fazer. É uma via de mão dupla, né? Então essas são só 2, mas o que a gente precisa entender é que Jesus ele não veio só para morrer e ressuscitar. Jesus, antes de morrer e ressuscitar, ele teve um ministério sobre a terra, onde ele nos trouxe ensinamentos. Ele teve um ministério sobre a terra onde ele veio mudar a nossa forma de pensar, ele veio para mudar a nossa mentalidade. Quando os discípulos de João chegam para Jesus e dizem assim: olha, João pediu para perguntar se você é aquele que nós estávamos esperando, que vai restaurar o reino a Israel, ou se nós devemos esperar outro. E Jesus fala para eles assim: olha, não se põe vinho novo em odres velhos, e nem se remenda tecido velho com pano novo, porque certamente o vinho novo vai fazer romper o odre, e o tecido novo também vai fazer romper o tecido velho. O que Jesus está dizendo? Eu tenho sim um reino para estabelecer nesse lugar, mas o reino não pode ser estabelecido com o tipo de mentalidade que vocês têm hoje. Esse reino que eu tenho, ele não pode ser estabelecido com a forma que vocês interpretaram a lei que Deus deu a Moisés. Esse reino, para ser estabelecido, eu preciso que vocês mudem a mentalidade. Eu preciso que vire uma chave na cabeça de vocês e vocês entendam tudo a partir da visão de Deus e não mais a partir da visão dos homens. E quando a gente começa a entender isso, então a gente dá mais atenção àquilo que Jesus veio nos ensinar. Porque não tem como você querer restaurar a sua família negligenciando os ensinamentos de Jesus. Não tem como você querer que a sua casa seja restaurada se você não resolver observar os ensinamentos de Jesus. Em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus começa a contar algo. Ele diz: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica,
esse será comparado ao homem sábio, ou em algumas versões ao homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. E então vêm os ventos, as tempestades, passam os rios, e aquela casa permanece de pé. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, esse então será comparado a um homem louco, a um homem nécio, que edifica sua casa sobre a areia. Então vêm os ventos, as tempestades, os rios, e aquela casa cai, e será grande a sua ruína. Por isso a gente precisa atentar para tudo aquilo que Jesus nos ensinou, e não só conhecer aquilo que Ele nos ensinou, mas praticarmos o que Ele nos ensinou, para que a nossa casa não venha abaixo. Essa casa é a nossa vida, amém? Se você quer uma vida sólida, uma vida edificada sobre a rocha, o que você precisa fazer é conhecer e praticar aquilo que Jesus te ensinou. Amém? Então, vamos seguir. Jesus, além de ter nos ensinado sobre como nós podemos restaurar os relacionamentos, Ele também nos possibilitou, Ele nos deu tudo aquilo que era necessário para que fizéssemos isso. Eu coloquei ali uma primeira passagem, onde Jesus está prometendo o Consolador, e diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus primeiro Ele promete o Espírito Santo. Mas aí eu coloquei uma segunda passagem onde Jesus então ministra o Espírito Santo sobre a vida daqueles homens. Ele diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então Jesus prometeu e cumpriu aquilo que Ele prometeu. O Espírito Santo agora passou a habitar na vida daqueles homens, assim como na vida de todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Você abriu seu coração para Jesus, você rendeu a sua vida a Ele e pediu para Ele fazer morada em você, então o Espírito Santo habita em você. Amém? Existe uma diferença entre receber o Espírito Santo e Ele passar a habitar em você, e você ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, porque isso é um revestimento de poder. Mesmo se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, e eu te incentivo a buscar isso, porque os dons espirituais se manifestam sobre aqueles que buscam e são batizados com o Espírito Santo. Mas se você ainda não foi, saiba, o Espírito Santo já habita em você. E se o Espírito Santo habita em você, então o fruto do Espírito pode ser gerado na sua vida. E foi a terceira passagem que eu coloquei ali, a passagem de Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. É engraçado quando Paulo coloca ali: contra essas virtudes não há lei. É como se a gente estivesse escutando ele falar assim: aprecie sem moderação. Pode se esbaldar dessas virtudes, que isso seja abundante na sua vida. Então Jesus promete o Espírito Santo, envia o Espírito Santo, e agora, uma vez que você tem o Espírito Santo dentro de você, o fruto do Espírito começa a ser gerado na sua vida. E o fruto do Espírito é amor. E todos os seus gomos. Bom, até aqui nós falamos acerca daquilo que o diabo está fazendo, acerca daquilo que os vícios estão fazendo, as enfermidades. E realmente é um cenário um tanto quanto caótico. Mas o desejo do Pai é que nossas famílias sejam restauradas. Chegou uma hora que Jesus falou assim:
Vamos passar para outra margem. Quando Jesus disse isso, já estava no coração de Jesus: hoje eu vou restaurar uma família. Quando Deus colocou no coração do pastor Marcos, do Ministério de Família, de fazer uma campanha no mês de maio sobre família, eu vejo como Jesus falando: nós vamos passar para outra margem. Quando você saiu de casa hoje para vir nesse lugar e decidiu isso firmemente no seu coração, eu vejo como Jesus falando: nós vamos passar para outra margem. Talvez você tenha visto isso como algo cotidiano. Todo domingo de manhã você vem à igreja, mas Jesus está dizendo: nós vamos passar para outra margem. Existe algo no coração de Deus hoje, e o que está no coração de Deus é: hoje eu vou restaurar famílias. Hoje eu vou restaurar famílias. Deus já decidiu isso. O que está faltando para você decidir? Deus já decidiu isso: eu vou restaurar famílias. É desejo dele. Pode aplaudir a ele, porque ele é digno, ele é merecedor. Aleluia. É desejo de Deus. De repente você vai orar e fala: eu não sei se é vontade de Deus. Não, é a vontade dele, sim. Jesus definiu: nós vamos passar para outra margem. Mas é interessante que quando a gente vê Jesus entrando no barco com os discípulos e eles vão passar para outra margem, você encontra isso no capítulo anterior, que é o capítulo 4. Quando eles estão no meio do mar da Galileia, se levanta uma grande tempestade. E o que é intrigante é que a Bíblia diz que naquela tempestade as ondas se arremessavam contra o barco. Onde já se viu isso numa tempestade? Eu nunca vi isso. Numa tempestade você tem ondas se arremessando para todos os lados. Mas naquela tempestade, todas as ondas se arremessavam contra o barco. Isso me faz ver que aquela não era uma tempestade comum, mas eles estavam ali numa batalha espiritual. Aqueles demônios que estavam agindo na vida daquele homem do outro lado do mar. Quando Jesus falou assim: vamos passar para outra margem, os demônios que estavam agindo do outro lado falaram assim: a gente precisa comunicar para aqueles demônios que estão agindo lá que Jesus está indo para lá. Vamos levantar uma dificuldade aí, vamos botar barreira. Talvez você, para chegar aqui hoje, tenha encontrado barreiras quase que intransponíveis. Talvez você, para estar aqui nessa campanha de família, você tenha tido uma dificuldade muito grande. Mas saiba que Jesus foi aquele que fez calar o vento e fez acalmar o mar. Os demônios não têm poder para impedir aquilo que Deus já determinou no seu coração. E Deus determinou: hoje eu vou restaurar famílias. Os demônios se levantaram, mas Jesus é quem faz abater toda a armadilha do diabo. É quem lança por terra. Ele quebra o arco, corta a lança. Não adianta o inferno se levantar. Deus já determinou no seu coração: hoje eu vou restaurar famílias. Aleluia. Padre, seja o teu nome, Jesus. Temos autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios e dissipar toda a influência das trevas de nossas vidas e de nossas casas. Quando Jesus chega do outro lado, a primeira coisa que ele faz quando aquele homem vem ao seu encontro é: sai dele, espírito imundo. É a primeira coisa. E os demônios sabiam que iam ter que sair de qualquer forma, porque eles não podiam resistir ao poder e à autoridade de Jesus. Então eles pedem que Jesus não os mandasse para fora do país, mas os mandasse para onde? Para uma manada de porcos. E aí você pergunta: o que uma manada de porcos estava fazendo ali, se porco era um animal imundo para o povo judeu? E aí, para a gente entender isso, a gente precisa olhar um pouquinho para a história daquele lugar. Aquele lugar era chamado Decápolis. E Decápolis era uma região formada por 10 cidades.
E qual era a característica daquela região? Bom, quando o Império Romano começou a conquistar todos os territórios daquela região, o Império Romano ele era muito forte militarmente, mas o berço da cultura, o berço da sabedoria humana era a Grécia. Então o Império Romano, vendo que culturalmente a Grécia era muito mais forte, ele resolve incorporar a cultura grega ao seu império. E o que ele fez? As regiões onde ele conquistava, ele ia e implantava ali um lugar onde a cultura grega fosse disseminada. E com isso, os gregos começaram a ser espalhados por toda a península, por todo aquele lugar. E a mistura da cultura grega com a cultura semita, que era a cultura dos judeus, dos árabes, todos aqueles que eram descendentes de Sem, filho de Noé, essa mistura da cultura grega com a cultura semita deu origem a uma cultura chamada helenismo. E essa região chamada Decápolis era uma região onde o helenismo predominava. E no helenismo poderia-se sim criar porcos, poderia-se sim comer porcos. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que naquela região houve uma mistura de uma cultura com outra cultura. Na nossa casa, muitas vezes sem perceber, está havendo uma mistura de culturas, a cultura do reino com a cultura do mundo. Muitas vezes entrando pela televisão, muitas vezes entrando pelos próprios membros daquela família, muitas vezes entrando pelo curso que você cursa na faculdade, influências que você tem recebido. A cultura do reino está sendo encharcada com a cultura do mundo. Isso abre brechas e isso abre portas para a operação de demônios. Nós precisamos fechar as brechas, nós precisamos fechar as portas. Não pode haver mistura na cultura. É a cultura do reino, é a cultura do reino. Por isso eu quero te convidar nessa manhã a mudar a sua mentalidade e começar a procurar na sua casa onde você tem deixado a cultura do mundo entrar. Procurar na sua casa onde você tem deixado os demônios agirem. Qual é a brecha, qual é a legalidade que você está dando para eles? Essas brechas precisam ser fechadas. Se você está vendo uma novela e nessa novela só tem intriga, traição, espiritismo, não está batendo com a cultura do reino, meu irmão, sai disso aí, larga isso para lá, desliga a televisão, vai ler a Bíblia, vai para o YouTube, assiste uma pregação que vai edificar a sua fé, que vai edificar a sua casa, vai edificar a sua família. Abre o aplicativo da igreja e vai ouvir o pastor Marco. Não se deixe contaminar, irmãos. Não se deixe contaminar. Deus irá trocar a vergonha por honra e restaurar a dignidade. Quando aqueles porqueiros foram correndo e chamaram o povo daquela cidade, então o povo daquela cidade chegou lá e viu o homem vestido em perfeito juízo e aos pés de Jesus. Aqueles que te viram no momento de vergonha, quando você trouxer para a sua vida tudo isso que você tem aprendido aqui nesse lugar, tudo isso que você tem aprendido com Jesus, quando eles olharem para você, vão ver você vestido, você não vai estar mais nu. Eles vão ver você em perfeito juízo, porque a sua mentalidade já está sendo mudada em nome de Jesus. E eles vão ver você aos pés de Jesus. Eles vão ver você aos pés daquele que operou algo que todos julgavam impossível. Como é possível? Aquele homem é o homem que corria pelos sepulcros. Aquele é o homem que vivia gritando por entre os montes, que andava nu. Como é possível?
E a Bíblia diz que depois ele anunciava em Decápolis tudo aquilo que Jesus havia feito na vida dele, e as pessoas se admiravam. Um homem que outrora era envergonhado, um homem que outrora estava totalmente banido da sociedade, não tinha condições de viver em sociedade. Pessoas tentavam prendê-lo com cadeias e ele quebrava as cadeias. Aquele mesmo homem agora era admirado pelas pessoas. Se você chegou aqui pensando que não tinha mais jeito para a tua vida, eu duvido que a tua situação estava pior do que a desse homem aqui. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Se você diz, mas para mim a reputação já não tem mais jeito, pode até não ter, mas tem jeito para o teu caráter. E o que importa é o teu caráter diante de Deus. Muito mais vale o teu caráter diante de Deus, a tua integridade, do que aquilo que as pessoas estão dizendo ao teu respeito. Deus vai mudar a tua vida hoje. Se você estava roubado de si mesmo, Deus está te devolvendo para você hoje. Não tem mais demônio que vai oprimir você, não tem mais demônio que vai possuir você, não tem mais vício que vai te aprisionar. As enfermidades estão caindo por terra em nome de Jesus. Cura emocional está alcançando a tua vida hoje em nome de Jesus. Creia nisso pela fé. Creia nisso pela fé. Deus irá restaurar a sua família. Se você crer nisso, sem duvidar, e sair daqui e decidir botar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Se você sair daqui e buscar o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo gerar fruto na sua vida, aquilo que Deus fez na vida daquele homem, Ele também fará na sua vida. Aquele homem chegou e ele ficou tão admirado com o que Jesus fez, que ele queria ir com Jesus. E eu acredito que possa ter se somado a essa admiração o fato de que ele já não queria mais estar no lugar onde ele foi envergonhado. O fato de que ele não queria mais ficar no lugar onde ele viveu tantas coisas ruins. Mas Jesus diz algo para ele: você não vai comigo. Você vai voltar para sua casa. Porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Os sonhos de Deus são muito maiores. E Deus sabia que existia uma família que precisava ser restaurada. Então Ele fez o que deveria ser feito. Volta para a tua casa. Jesus está dizendo hoje para a gente: volta para a tua casa. Jesus está dizendo para você: volta para a tua casa. Talvez você nunca tenha saído de casa fisicamente, mas você está sendo roubado porque você tem sido omisso. Talvez você nunca tenha saído, se divorciado, abandonado seu filho fisicamente, mas você não dedica tempo à sua família. Jesus está dizendo hoje: volta para casa. Volta para tua casa. Essa é uma manhã de famílias restauradas, irmão. Uma conclusão para resumir tudo aquilo que a gente viu. Produza em abundância o fruto do Espírito. Se esforce para praticar todos os ensinamentos de Jesus. Não aceite a influência das trevas dentro da sua casa. E a glória de Deus será vista na sua família. Irmão, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um lindo aplauso a Ele. Ele é digno.